Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. E eu estou aqui com duas pessoas que eu admiro muito, dois professores. Hoje, o dia que nós estamos fazendo esse programa ao vivo pelo canal 61.4, é o Dia do Professor. Então, parabéns, professor Cícero. Muito obrigado. E parabéns, professor Oscar. Muito obrigado. Permita-me chamá-los assim mais intimamente, fica mais gostoso. Saudades do ensino de algum tempo atrás, doutor Oscar, ou hoje está bom também? A atividade docente, quando você está em sala de aula, ela é sempre uma recompensa, né? Porque você passa a dar àquele que está surgindo e se desenvolvendo a capacidade de ultrapassá-lo, né? Nas suas atividades. Então, é muito reconfortante. Professor Cícero, saudade de um tempo aqui atrás ou a educação vai bem também? A educação vai bem. O grande problema é o mundo muda de tempo para tempos. Eu estava me recordando com o doutor Oscar, boa tarde, doutor Oscar Moura Lacerda, ao professor que está nos ouvindo, parabéns pelo seu dia. E estava me recordando que o Sócrates, o filósofo, o professor, ele não recebia dinheiro, ele era satisfação de dar aula. Aí vem um discípulo, Platão, não sei se foi melhor, se foi pior ou não, né? Depende de cada ângulo, né? Que eu vejo. Mas depois nós vamos também na figura de Aristóteles, que também foi discípulo de Platão já, né? Muito bem, que gostava de química, gostava de matemática, gostava de física, gostava de biologia, era um cidadão completo. Então eu acho que o homem, ele tem necessidade de repassar os seus conhecimentos para as outras pessoas. Isso, de certa forma, é uma virtude do ser humano, de passar conhecimentos para as outras pessoas. Como disse o doutor Oscar, e aquela pessoa que recebe esses ensinamentos, seguindo os três que eu citei, talvez fique melhor, ou muitas vezes fique melhor do que o próprio professor. Essa é a magia, né, da educação. A educação sempre, em qualquer momento, ela é ótima. Entretanto, o momento social, histórico, o convívio é que muda, mas não a educação. Agora, eu conversando com o doutor Oscar aqui, estavam falando de algumas coisas de um passado recente que eram melhores. Eu já ouvi o senhor falar também de uma escola, de um tempo em que discutia política, que eu gostaria que vocês falassem dessa época que não é tão longe assim, mas que parece, para aqueles que nasceram agora, ou que estão estudando agora, que nunca existiu. E está próxima. Há pouco tempo se discutia política, se debatia, se fazia um monte de coisa, e há pouco tempo também tinha uma fiscalização um pouco mais completa, que o senhor estava me falando. Então eu gostaria de debater esses dois assuntos com os senhores aí. Por que em tão pouco tempo se perdeu tanta coisa? Deixa eu complementar só o que o Cícero estava falando. Pois não. Na realidade, Sócrates buscou o conhecimento da verdade. Então, o que ele buscava sempre era que a pessoa usasse a sua inteligência para conhecer. E ele mesmo dizia, né? Eu só sei que nada sei. Porque ele buscava dentro disso o conhecimento real das coisas, né? Para isso ele dissecava. Então tem uma passagemzinha rápida. Ele procurando alguém que pudesse dizer a ele o que era coragem. Então ele sai de casa e encontra um general do exército da Grécia. E ele pergunta, general, foi bom encontrá-lo, porque eu estou procurando alguém que me diga o que é coragem. Então, eu vou colocar para o senhor, se eu sair num campo de batalha para enfrentar o inimigo, e eu estiver perdendo a batalha, e eu vislumbrar que lá atrás eu posso me recompor e avançar depois sobre ele ganhar essa batalha, eu sou covarde na hora que eu me retiro, porque o conceito que vocês têm é que coragem é enfrentar o inimigo até a morte. Eles, não, você está usando uma estratégia que permite que você se recomponha. Então, tudo bem. Tudo bem, então eu posso agora deduzir que coragem não é enfrentar o inimigo até a morte, né? Então, dissecando toda uma situação, você chega a uma realidade. Então, se você me permite mais um pouquinho. Por que nós temos uma clientela hoje na situação que nós temos? Faz uma análise dos acontecimentos sociais e econômicos
nesses 2 séculos passados. Nós tivemos Primeira Grande Guerra, nós tivemos Segunda Grande Guerra, nós tivemos Revolução, nós tivemos o massacre na Alemanha, nós tivemos, assim, tanta barbaridade que obrigou o indivíduo a se deslocar do seu lar para enfrentar o inimigo na frente de batalha. Isso provocou o quê? A saída da mulher também de casa para poder trabalhar na frente, na criação de armas, né, na indústria bélica. Então, os lares ficaram descobertos. Ora, toda essa tragédia, fez com que o que ocorresse? Eu lembro, em 1940 e pouco, 42, 43, os filmes americanos falavam da Segunda Guerra Mundial e mostravam o jovem, 18, 19 anos, sabendo que ele ia entrar num avião para fazer um combate, né, e talvez não voltasse mais. Então, o que ele fazia? Ele vivia intensamente aquele último dia de vida dele, suposto, né? Então, isso foi divulgado no mundo inteiro através do cinema. E o que aconteceu? A divulgação de cinema tem uma força descomunal. E nós alteramos todos os conceitos sociais, nós quebramos todos os tabus sociais. E perdura até hoje. Então, o que nós temos na escola, o que nós reclamamos da clientela que nós temos? Nós temos uma escória, né, no bom sentido, produzida por nós mesmos. Então, as nossas gerações criaram esse elemento que hoje não tem carinho, não tem afeto, não tem uma educação, não tem nada de base, porque não tem família. Ela, pura e simplesmente, se... Então, pelo que eu entendi aqui, e obrigado por essa explanação toda aí, mas então é isso mesmo que o Cícero falou em palavras mais curtas. Na verdade, não é a educação em si, é todo um contexto. Toda uma sociedade que foi criada a partir disso aí que o senhor está falando. O grande esteio que estaria, quando perdeu-se a noção de família, perdeu-se o gosto pela vida, perdeu-se o gosto pela continuidade. Vamos pegar a família Moura Lacerda que está presente aqui. Você tem um prazer de ter um pai, ter um filho, ter mais um pai, ter mais um filho, quer dizer, há uma continuidade de uma família. E com isso há um patrimônio que é próprio de cada família, e a família prezam por isso. Hoje, o que nós temos visto? Alguns casos aí. O cara quer viver hoje o dia, quer viver a balada da agora, quer viver a balada do minuto, quer resolver o problema em um minuto. Quer dizer, ele não tem uma perspectiva, isso na minha pequena ótica, uma perspectiva maior de família, de mundo, de ser útil para a sociedade, enfim, não vou morrer amanhã, eu tenho mais uns dias de vida aí que eu posso ser útil para a sociedade. Imagino eu. E tem um outro problema que eu acho mais sério ainda, porque para mim educação é exemplo. Agora pega a nossa TV hoje, 10 horas da manhã, você vem, assista outra vez a novela não sei o quê, você vai ver cenas, né, que não cabem nem no cenas que na nossa época dava vergonha de assistir. Né, na época que a gente assistia novela, né, porque hoje já não tem como mais assistir, né? Pega os dirigentes, vê hoje a problemática da Petrobras, escândalo em cima de escândalo. Você vai orientar o quê por quê? Você não quer pagar imposto porque sabe que o outro está levando para casa. E é daí para fora. Então, não é fácil hoje ser professor. Tem dois campos. Você levantou. Campo político, que desça a DGESAL, os exemplos são os ruins. E de norte a sul hoje, de A a Z, o pessoal acha que corrupção é normal, né? Pelo que eu estou entendendo no país hoje, está todo mundo achando, ninguém está gritando. Grita um caso aqui e ali, mas só um Guaraná. Um Guaraná também tem grande importância. Não é só a Petrobras. Tem outros casos e mais casos. E por outro lado também, que isso é um problema ser professor hoje, com tantos professores de maus exemplos, né? Que nós temos hoje. Como que eu vou ensinar alguém se a empresa tal de telecomunicação ensina a viver uma vida mais fácil? Né? Dizer, olha, você não precisa trabalhar, você pode ganhar dinheiro sem trabalhar, você pode ganhar dinheiro sem estudar, e etc. E, por outro lado, você perde o gosto, por exemplo. Antigamente, no Antônio Mota, aqui não muito, na década de 60, você fazia alguns debates políticos. Não debates políticos, você fazia debate de determinadas questões, onde o aluno passava a estudar aquilo e começava a debater e tudo. Vamos, consequência da política. Vamos, assim, explicar o debate político, porque as pessoas associam muito com o debate que tem hoje. O debate que tem hoje é acusação. Não, um acusa o outro. Não é debate sobre assuntos. Sobre assunto. Por exemplo, você discutia ideias.
Eu vou dar um exemplo clássico. A professora Floreneta Guimarães, em determinada época do ano, ela fazia, quando não havia fundo de solidariedade no município nem nada, ela fazia a campanha do agasalho. Nós tínhamos aqui as Casas de Carne em Carvalho, não sei se o Oscar se lembra disso, que era do Antônio de Carvalho, que foi vereador. Ele emprestava as peruas para recolher roupas. Mas esse ato de recolher roupas e passar para alguém que precisava, não era um ato em si mesmo, assim, prático, só, não, vou entregar roupa. Tinha toda uma explicação. O porquê que as pessoas necessitavam dessa ajuda. Quer dizer, havia uma explicação melhor, havia uma discussão econômica, havia uma discussão política, havia uma discussão sociológica, sei lá o que, havia uma grande discussão que as pessoas passavam a ter interesse. Enfim, resumia-se tudo na política. Mas por que aquele é desse jeito, por que aquele é desse? Então vamos pegar os países que adotam uma determinada política, ideologia. Estão bem? Não. Vamos pegar o que adota outra ideologia. Não sei se o comunismo, o capitalismo, o hibridismo disso, qualquer coisa. E a pessoa passava a ter interesse pela questão política. Via de consequência, procurava ter interesse em aprender. Se as pessoas aprendiam, quer dizer, se eu ler mais, eu vou ter mais condições de discutir aqueles assuntos que estão sendo abordados na sala de aula. Hoje perdeu-se esse gosto, porque há outras facilidades e os professores em cima não estão também discutindo. Né? Tá, eu vou perguntar para os dois uma coisa que está muito em questão nos debates eleitorais. Todo mundo prometendo agora escola a tempo integral. O senhor acha que isso vai ajudar alguma coisa? Vai resolver? Porque a esperança é que resolva. Ou é apenas... não é por aí, tem mais coisa para resolver. Vamos ver a sua opinião e a sua opinião. Se não me falha a memória, acho que foi Abreu Sodré que teve que fazer a ampliação dos cursos de segundo grau no estado de São Paulo. Então vamos supor, vou te falar um número fictício. Ele tinha 100 mil vagas, por exemplo. Tá? E ele precisava passar para atender uma clientela de 400 mil. Ou ele segurava e dava uma possibilidade daqueles com mais recursos ascenderem ao segundo grau, ou ele abria e democratizava o ensino. Então ele fez essa democratização. Para isso ele precisou fazer o quê? Abrir um maior número de escolas. Então aumentou o número de salas de aula, aumentou o número de pessoal docente, isso desqualificou um pouco o professorado, porque não tinha gente habilitada na ocasião para isso, e sucessivamente. Então nós temos um problema assim. Eu tenho um número X de alunos para ingressarem numa determinada instituição de ensino. Tá? Na hora que eu passo tempo integral, eu reduzo a 50%. Tá? Porque o pessoal da tarde não vai ter espaço para frequentar aquela sala de aula. Então, se eu tenho 100 vagas, eu vou ter 100 vagas nos dois períodos. Tá? Então, eu não vou abrir 100 e 100, eu estou abrindo 100. Só 100. Tá? Então, eu vou diminuir a possibilidade de fazer o atendimento da clientela. Então, não sei se isso é viável. Primeiro. Segundo, eu tenho o custo da manutenção, porque eu tenho que dar refeição, eu tenho que dar lanche, eu tenho que duplicar o número de salário do pessoal docente. Né? Então, há uma série de fatores que praticamente impedem que você faça isso assim, muito aberto. Então, algumas instituições de ensino podem fazer esse atendimento. A totalidade eu não acredito. Não sei o Cícero. E o Cícero? O integral ele precisa ser melhor discutido. Não basta discutir numa campanha política. Seria bom, mas tem que ser discutido. Seria bom não, é ótimo. Mas como... Mas tem todos esses entraves aí. Como eu vou fazer o período integral? Hoje, nós temos um chamado período integral, que na realidade não é o período integral, chama-se Mais Educação. O que é mais educação que o governo federal manda? Manda um determinado importância em dinheiro para você gastar com o professor de educação física, etc., para o aluno voltar no segundo período. Se ele faz de manhã, ele volta à tarde. Se ele faz à tarde, ele volta no outro período. Qualquer coisa é um arremedo, não é período integral. Por que isso? Na tese do Oscar, não usa sala de aulas, vai usar um refeitório, né? Vai usar uma quadra e etc. O período integral que se imagina, não é isso que o político pensa. O período integral teria que ter, além das aulas curriculares, outros tipos de aula, possibilidade de estudo, uma boa biblioteca, pessoas preparadas. Eu não vou dar o nome da escola, mas, por exemplo, tem escola que entra às 7 horas da manhã, hoje aqui em Ribeirão Preto,
sai a 1, o ensino médio. Tá? Esses alunos, quando vão fazer para o cursinho, ou no terceiro colegial, eles saem a 1h, 1h20 dessas escolas, vão para outras escolas fazer curso de redação, curso de português, outros vão ampliar o seu conhecimento de química, física e matemática. Existem escolas preparadas só para essa complementação. Esse, no meu entendimento, é o que falta para o Estado, no sentido lato, oferecer para os alunos, mas com qualidade. Se eu aumentar o meu número em escolas integrais, eu vou ter que construir quase o dobro de escolas. Vou contratar o dobro de pessoal, etc. Vou gastar. E eu tenho dinheiro para isso ou vou oferecer um péssimo ensino? Quer dizer, eu não vou oferecer nem num período bem e nem no período integral bem. Quer dizer, eu vou oferecer alguma coisa muito ruim, né? Sem a rede estadual hoje, por exemplo, oferece o quê? Com meu respeito aos bons professores que tem, mas oferece uma coisa que não é o melhor. Então, essa história de período integral é mais campanha política. Agora, por falar em política, o senhor está aqui, bem ou não, representando a classe política, né? Me parece que nos últimos anos há uma preocupação maior em se ensinar na escola a sexualidade das pessoas do que a própria aquilo que a escola deveria ensinar. Estou dizendo com relação ao nosso Congresso, que ficam se debatendo mais com coisa de cartilha de opção sexual que deve ser ensinado na escola ou não, e não se debate mesmo a situação do ensino, que a cada vez parece que está indo cada vez pior. Aí a gente vê notícias na televisão de alunos que estavam numa faculdade e tal, e de repente ela foi lacrada pelo MEC, sei lá o que é o termo que vocês usam, e eles ficam ao Deus dará. E os políticos lá discutindo se deve ensinar a educação sexual ou não, a opção sexual ou não. Não está havendo assim, uma distorção muito grande daquilo que a sociedade quer? Queremos ensinar as pessoas ou queremos obrigá-las a ter uma opção sexual? O que está acontecendo? Isso é um tema para o Oscar. Ó. Eu fui fundo agora, né, doutor Oscar? Não, o problema é o seguinte, nós quebramos todos os tabus. Óbvio é que a criança é criada agora num ambiente completamente diferente, né, ela tem que ser informada. E isso é natural. Eu acho assim, nós temos a parte de formação real. Tá? Então, português, matemática, história, geografia, ciências, para mim é a base da educação. Tá? Isso bem dado permite um alicerce para você desenvolver e colocar outro recurso em cima. Tudo bem. A complementação de toda a área de vida social tem que ser dada. Né? Então, você tem que ter um psicólogo, você tem que ter um médico que vá instruir as crianças para que uma menina não fique grávida aos 12 anos de idade. Você tem um monte de coisa para poder dar como diretriz básica e a vida social exige isso hoje. Então, eu acho que deve ser aberta a discussão. Tá? Eu estava lembrando, vocês estavam falando, eu estava lembrando o seguinte, quando eu entrava em sala de aula antigamente, os alunos insistiam em verificar o meu conhecimento. No primeiro dia de aula, a primeira semana, eles perguntavam o diabo, tá? Então buscavam em livro e coisa e tal, vinha, perguntava, você respondia, eles ficavam satisfeitos, acabava. Hoje, o professor é um herói dentro de sala de aula. O aluno fica com o tablet dele na mão e pesquisando o que o professor está falando para fazer pergunta mais difícil, para ver se o professor consegue responder. Entendeu? E isso envolve todos os aspectos, de sexualidade ou não. Então, eu tinha muito pouco caso de assédio sexual dentro de sala de aula, com aluno, etc. Hoje não, hoje é muito comum. É muito comum. Então você tem que dar uma orientação para isso. Não vou falar quem é, porque não teria sentido. Um rapaz chegou reclamando que tinha brigado com o outro e tal, e vieram para a diretoria. Eu falei, qual que é o problema da briga? Não, porque minha namorada estava beijando esse menino. Vieram os três, sentaram os três, a menina no meio, um de cada lado. Então, eu falei, escuta, você é namorada de quem? Dele. E como é que você estava beijando o outro? Ah, aconteceu. Mas como aconteceu? Não, tudo bem, então, você... eu vou falar para mim o que eu penso de vocês dois. Vocês são trouxa na mão da menina. Porque... É mais esperto que vocês dois.
Então, alguém tem que dar uma orientação. Tá? Eu acho, quer ver, ó, é completamente diferente do que vocês estão me perguntando. Seria obrigatório para mim, em sala de aula, dar noções de etiqueta social. Se eu ensinar você a se comportar perante os outros, os mais velhos, etc., você passa a adquirir um hábito sadio. Entendeu? Hoje, se você falar para uma senhora, não põe a mão na fechadura, porque você tem um homem aqui do lado, deixa que ele abra a porta para você. Ela fala, nunca mais vi isso. Né? Abrir a porta do carro, né, abrir a porta do para carro. Uma mulher entrar, isso é costumeiro. Então, todas as noções básicas de etiqueta social dentro do relacionamento interpessoal é de suma importância. E isso tem que ser dado, porque isso minimiza toda aquela atitude agressiva do aluno. Desculpa eu estar falando muito, mas ó, só mais uma coisa. Você não acredita hoje, quando você chama uma mãe para conversar a respeito de um ato de indisciplina de um aluno. Ele chega a falar para ela, mãe, cala a boca que você não sabe o que está acontecendo. Mas, olha, complicado. Vamos voltar sempre naquilo que você falou, né, que é a sociedade. Sobre o problema da sexualidade. O problema é o seguinte, que hoje é mais aflorada do que antigamente. A mídia faz com que o moleque já de 10 anos já comece a aflorar. E em casa não há orientação devida também, mesmo porque muitas vezes os pais não são as pessoas adequadas para orientar os filhos, tá certo? Muitos casos que a gente tem. Mas a vivência em sociedade, ela necessita de uma aprendizagem da família, quer dizer, o núcleo da família. Por que existe a regra na sociedade, a lei, a norma societária que regula o meu comportamento? Porque ela está dizendo, olha, esse cidadão vai se comportar mal. Se eu sou bem informado na minha família, mesmo com sexualidade, com etiqueta, sei lá o quê, eu vou ser um bom cidadão na sociedade. E mesmo que eu for, digamos assim, extrapolar, a própria sociedade vai tentar te corrigir, ela te cobra, a sociedade cobra. Cobra de mim, cobra de você, cobra de você que está nos ouvindo, ela cobra. Então você tem que ter um comportamento saindo da família, familiar. De dentro de casa sai o bom cidadão. Se eu me comporto mal na rua, então alguma coisa está errada na família. Esse é o meu entendimento. Dizem que é no calor do colo materno que se forja o caráter de um homem. Né? Isso é básico. Se você não tem mais a família te orientando, você tem que ter alguém te orientando. Bom, agora vamos falar do professor. É lógico, vamos falar aqui de Ribeirão. No caso, o professor de Ribeirão, hoje, como é que vocês veem o professor? Ele está qualificado? Ele ganha bem? Ou está havendo as duas coisas? Porque está havendo muita gente que está desistindo de ser professor. Assim como muita gente está desistindo de ser policial. Porque, poxa, eu vou pôr a minha cara para bater para ganhar mil reais. Enfim, o problema é só salário? É qualificação? Eu sei que vocês vão falar, o problema ainda é da sociedade, tem muita violência, um monte de coisa. Mas eu estou procurando aqui uma saída. Tem saída para a educação? Tem saída para o nosso país, para o nosso mundo? Eu acredito que sempre tem saída. O homem não pode se deixar ser derrotado por sempre a saída. Há pessoas que lecionariam sem receber um salário. Mas eu sou daqueles que defendem a ideia que todo trabalhador é digno de seu salário. Evidente. De suas correções. Quer dizer, quando eu vejo no mundo político dizer que eu vou renunciar ao salário de presidente, de prefeito, eu fico preocupado com isso. Então não vai trabalhar bem ou tem outra fonte de renda que eu não vou dizer de onde. Se todo trabalhador é digno, então nós temos que partir desse princípio. Você pega hoje uma educação particular, algumas escolas pagam bem, outras razoáveis, mas o que é bem e o que é razoável, outras pagam mal. Aí vem a rede pública, tem a rede municipal que paga razoável, ou em alguns casos bem, e a rede pública estadual que paga mal. Mas eu não posso fazer opção para ser professor só pelo salário. Eu tenho que ter essa vocação. Por outro lado, o governante tem que ter o respeito ao trabalhador que é digno do seu salário. Então, a profissão de professor,
ela está desestimulada atualmente, mas nunca deixaremos de ter os professores. O professor, ele é, por natureza, ele é professor, ele quer transmitir os seus uma vocação. Uma vocação. Que deve, então, ser reconhecida. Vou repetir o que você falou. O trabalhador tem que ser digno do seu salário. Deixa eu só te colocar uma coisa. A legislação diz o seguinte: você pode, como docente, trabalhar numa instituição de ensino e ministrar 6 horas de aula por dia, Diário, no máximo. Tá? Isso dá 36 horas semanais. Mas você pode sair daquela instituição de ensino e ir para uma outra e dar mais 36. Então, para o professor poder sobreviver dignamente, tá? O que ele faz? Ele pega uma escola aqui e pega uma outra escola lá. Então, ele não trabalha, ele passa a trabalhar 72 horas, ao invés das 36 semanais. Senão, ele não consegue o ganho suficiente para isso. Faz uma comparação. Quanto está pedindo uma empregada doméstica hoje para trabalhar? Tá? Você vai contratar uma cozinheira, ela vai te pedir em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500. Tá? Mais ônibus, mais INSS, mais isso, mais aquilo. Sim. Tá? Agora, quanto ganha um professor em relação a isso? Um tem uma formação onerosa para poder chegar onde chegou, e o outro já não tem. É mais aptidão. Então, é muito complexo. E não é reconhecido o Estado, o governante. Desculpe eu usar esse termo, mas é chato, mas eu vou usar. Faz de conta que paga muitas vezes os seus servidores. E os servidores acham que estão trabalhando também e não trabalham. Eu costumo dizer o seguinte: tanto o político, como o agente público, como o agente político, ele se acha dono do dinheiro. Quando o dinheiro pertence a toda a sociedade, que cai num cofre público, para ele administrar e administrar bem. Como ele se acha dono, prepotente daquilo, o servidor público também se acha que está fazendo favor em atender uma pessoa quando vai ao posto de saúde, em atender uma pessoa numa escola, numa secretaria de escola, o professor. Ninguém está fazendo favor para ninguém. A pessoa que está recebendo o ensino, ele está pagando. E muitas vezes paga muito mais de quem é o rico, que não precisa. Por exemplo, por meio do ICMS, que é um imposto muito injusto, todos nós pagamos no arroz, no feijão e etc. Pagamos caro, porque quem ganha menos paga mais. Mas a alíquota, quando eu digo ganha menos, paga mais, percentualmente. Então, na realidade, nós temos que pensar bem sobre esses fatos. Não basta só uma pincelada e dizer, está tudo certo. A última pergunta que eu faço é sobre as universidades públicas. Enfim, eu nunca vou me esquecer daquele fórum da educação presidido pelo Cícero, em que um aluno de uma escola pública, uma faculdade, universidade, não sei, dizia que a escola pública é de graça, e o senhor interveio dizendo, não é de graça. Alguém paga para você estudar lá. Nós pagamos. Eu mesmo pago para você estudar lá. Ele ficou um pouco atônito, e eu fiquei também, porque eu nunca tinha pensado nisso. E as escolas públicas, que são pagas por todos nós, e são caríssimas, não é? Parecem terras de ninguém. Nem a polícia pode entrar lá. E fazem o que querem, tomam a reitoria. Não está precisando mudar tudo isso também, não? O que está acontecendo com a nossa escola pública? Eu acho que é o problema da administração geral, né? Nacional, né? É exemplo. Não tem. Eu só posso exigir se eu sou um bom exemplo. Se eu não sou um bom exemplo, como eu vou exigir? Quer dizer, por exemplo, eu não tenho como um político ficar fazendo média. E nós políticos, não estou me excluindo, queremos fazer média com todo mundo para não perder voto. Isso é muito ruim. Quando você tem que dizer não, é não. Tem que dizer não, e quando é sim, sim, porque a pessoa passa a confiar em você. Mesmo a pessoa que você disse não hoje, amanhã, quando ela tiver um sim seu, sabe que aquilo será cumprido e será devidamente correto, né? Quer dizer, um trabalho que, pensa-se, é público, tem que fazer melhor do que o que eu faço para mim, né? Ok. Bom, nós estamos chegando ao final. Doutor Oscar, eu queria que o senhor deixasse aí um recado para os professores, o senhor professor como eles, para dar um ânimo aí, um gás, para todos eles falarem assim, vale a pena ser professor, e o Cícero também, para a gente terminar a nossa programação de hoje. Bom, eu gostaria de cumprimentar
o professor, porque eu acho que é sacerdócio realmente, sabe? Você se entrega de corpo e alma e você não vê aquela recompensa de imediato. Tá? O que satisfaz a gente é saber, por exemplo, na minha idade, eu lecionei uns 40 anos ou mais, né? É saber que aquelas pessoas que foram meus alunos hoje ocupam uma posição melhor que a minha. Né? Eles conseguiram galgar todos os degraus sociais para poder chegar num ponto de auxílio comunitário. Então, o que é muito importante para o professor saber é que ele não está, por exemplo, se ensinando só as operações básicas. Não, ele está formando um cidadão. Ele está dando ao indivíduo uma noção de vida social. Aquilo que ele precisa fazer, o aprendizado, o que ele vai aplicar em relação ao desenvolvimento social. Mas nada que isso. Então, quando nós nascemos, recebemos uma herança cultural de enorme. As vacinas que foram feitas no dia que eu nasci e foram aplicadas em mim foram de gerações anteriores que lutaram para alcançar aquele tipo de desenvolvimento. Hoje eu devo retribuir aquilo que eu recebi como herança cultural, como herança social. Então, a função do professor é realmente essa. E ele não vai esperar a recompensa de aluno naquele ato, porque ele quer levar a vida numa flauta, etc. São poucos aqueles que realmente se dedicam para conhecimento. Mas ele vai saber que ele deu aquilo que ele tem de melhor, visando o bem-estar da comunidade que ele está inserido. Obrigado, doutor Oscar. Obrigado por o senhor ter vindo nesse dia caloroso, viu? Imagina. Cícero, seu recado para os professores. Não só render minhas homenagens aos professores, né? Quer dizer, na realidade, é uma vocação que cada professor tem. Muitas vezes o professor se sente diminuído, triste, mas ele continua com aquela chama acesa, né, de querer ensinar. Isso é que faz a vida do professor. Ele sabe que ele não tem recompensa do Estado, ele não tem recompensa do aluno, ele não tem, muitas vezes é incompreendido pela sociedade, mas eles têm um papel muito importante na sociedade, de transformação. Eu desejo a todos os professores, inclusive o professor Oscar, aqui presente, que seja cada vez mais elemento de transformação da sociedade. Obrigado, Cícero. Pois não. A gentileza de ter me convidado num dia desse em que a gente pode honrar aqueles que lutam pelo desenvolvimento nacional. Legal, eu acho que eu é que tenho a honra de ter os senhores aqui. Obrigado. Muito obrigado. Você que nos assiste, continue com a nossa programação. Você, professor, espero que você tenha tirado exemplos daqui. Continue a sua luta. Nossos filhos, nossos netos dependem da sua postura. Vai firme. Tchau, tchau.